Olá, amigo, olá, amiga. Vamos ver o que Deus quer nos dizer através de Sua palavra hoje? Mateus 24, verso 14. E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Muitos me perguntam, pastor, quando Jesus voltará? Que profecias ainda faltam se cumprir para que Jesus volte? Eu sempre respondo citando o texto de Mateus 24, 14. Quando o Evangelho for pregado, esse será o grande sinal. Os demais acontecimentos serão praticamente rápidos e então o Evangelho será concluído. É aí que entra eu e você. O nosso papel é testemunhar, usar os nossos talentos e dons, nossos recursos, nosso tempo para alcançar o maior número possível de pessoas. E quando você compartilha essa meditação diária, acredite, você está cumprindo Mateus 24, 14. Uma grande obra que tem que ser feita. Deus tem enviado mensagens após mensagens para nos despertar. Tem de haver uma ação concentrada. Todo membro deve unir-se com outro para fazer a obra que Deus nos designou, segundo nossas capacidades. Temos que juntar esforços contra as dificuldades e obstáculos, ombro a ombro e unidos pelo coração. Se nós cristãos nos uníssemos e agíssemos de comum acordo, avançando como um só homem, sob a direção de um único poder, para a realização de um só objetivo, o mundo seria evangelizado rapidamente. O Senhor nos tornou os depositários do Evangelho. Ele milagrosamente preservou a sua palavra desde Moisés até João. E hoje qualquer pessoa tem acesso à Bíblia. Cursos bíblicos gratuitos são oferecidos. Pode ser online, pode ser em CD, DVD, livros, revistas. Por isso, nós devemos aproveitar todas as oportunidades para ajudar as pessoas que estão procurando pela verdade. Deus, na sua sabedoria, não nos revelou em que momento essa mensagem será concluída ou quando terá fim o tempo da graça. Aliás, há 3 datas que Deus não revelou nas Escrituras: o dia da sua volta, o dia do fechamento da porta da graça e o dia da nossa morte. Então, por isso, as coisas reveladas aceitaremos para nós e nossos filhos. Porém, não busquemos saber aquilo que Deus mantém em segredo desde os concílios eternos. Como deve o cristão hoje viver? Devemos vigiar, devemos trabalhar e orar, como se esse fosse o último dia a nós concedido. Nossa única segurança está em realizar do trabalho cada dia como Ele nos apresenta, labutando, vigiando, esperando, confiando. Em todas as ocasiões, Ele vai nos dar forças para nós vivermos na Sua presença. Por isso, cada manhã, consagre-se a Deus com seus filhos. Não façam cálculos para meses ou anos. Esses cálculos não nos pertencem. Um curto dia é o tempo que nós temos. Como se fosse esse o último dia na terra, viva hoje. Trabalhe pelo Mestre durante suas horas. Apresente a Deus então seus planos para serem executados ou rejeitados conforme Ele indique. Que tal então nos consagrarmos a Deus agora, mais uma vez, nesta hora, e entregarmos nosso coração a Ele? Vamos orar por isso? Pai de amor, o dia da Tua volta para nós é desconhecido. O dia em que Jesus deixará o santuário celestial e a porta da graça se fechará também o é. E também não sabemos o dia da nossa morte. Por isso nos ajuda hoje a aproveitarmos as horas do dia para fazermos a Tua obra e nos prepararmos para os céus. Oramos em nome de Jesus. Amém. A oração pode fazer o que Deus pode fazer, porque se ajoelhar perante a onipotência é se agigantar diante do universo. Eu gosto de lembrar de que Deus não responde oração que não tenha sido feita. Ou seja, ao alcance de um clamor de alma reside o maior poder que existe por você e para você. Então acenda a sua fé nos braços de quem pode, porque já pôde. E suas lutas, angústias e batalhas são a matéria-prima que Deus precisa para realizar seus milagres. Mas lute, insista, persevere.
Afinal de contas, o Criador de todas as coisas está à distância de uma única e sincera prece. Está na Bíblia, João 14,14. Em verdade vos digo que o que pedires em meu nome, isso farei. Então posso lhe fazer uma sugestão? Faça uma oração agora mesmo e acredite. Como é bom poder estarmos mais uma noite, né, na programação dos 10 dias de oração. E amanhã às 10 horas de jejum. Que coisa boa, né? Que coisa maravilhosa. Podemos ter mais um dia para a gente aprender, para a gente desfrutar de coisas tão boas, que é a palavra de Deus e a oração, que é aquilo que vai nos conectar com Deus. Não é verdade? Eu vou ler aqui com vocês, se vocês quiserem acompanhar, em Salmos 16, no versículo 2. Tem um versículo muito bonito que fala um pouquinho do que a gente vai cantar agora, tá bom? Salmo 16, versículo 2. Tem a versão João Ferreira de Almeida, mas eu gostei muito da versão atualizada, a outra versão. Diz assim: ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho bem maior além de ti. Olha só a versão do João Ferreira de Almeida. Diz assim: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, além de ti não tenho outro bem. Que coisa boa, né? A gente poder dizer que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Deus, que independente de tudo que a gente possua, tudo que a gente faça, Ele sim é o nosso Senhor, Ele sim é o nosso Deus. E que nós possamos colocar Ele sempre acima de qualquer coisa. Vamos cantar então a música Tu És o Meu Deus. Satisfaz.
Nesse momento, nós teremos uma parte especial. Nós iremos orar por um grupo especial da nossa igreja, os nossos pastores. O pastor Bruno, que por tantas vezes é bombardeado pelo inimigo, por Satanás, para tentar de muitas formas não conseguir levar essa igreja para frente. Porque é isso que Satanás quer. Fazer com que essa igreja não vá para frente, que não pregue o evangelho, que não tragam pessoas para aqui, para dentro dessa casa de oração, para que um dia, quando Jesus voltar, todos nós possamos estar juntos, reunidos, para ir para as mansões celestiais. Se tem uma pessoa que é bombardeada pelo inimigo, é o nosso pastor. E muitas vezes a gente esquece de orar por ele. A gente lembra de orar por fulano, por cicrano, e esquece de orar pelos nossos pastores. E esse será um momento especial de oração. E eu peço que os irmãos possam ficar todos de pé. Fiquem todos de pé nesse momento. E eu vou dar um minutinho para que você possa orar pelo pastor Bruno, possa orar pelos nossos pastores aqui da nossa cidade, de Juazeiro, quem sabe do nosso país, do mundo todo. Existem pastores que estão trabalhando lá na África. Como deve ser difícil para alguns deles. Alguns que estão lá na janela 1040, não é isso? 1040, nas Filipinas, seja lá onde for, que nós possamos orar por esses missionários, por esses homens de Deus. Vocês vão ter um momentinho para orar por eles e após eu irei finalizar com uma oração. Senhor meu Deus, estamos todos reunidos aqui, ó Pai, para te pedir que o Senhor abençoe a vida do pastor Bruno e toda a sua família. Senhor, afasta qualquer tipo de influência maligna de perto da vida dele. Faz, Senhor, com que da mente dele venha somente a sabedoria que vem do alto e que ele possa, meu Deus, cada vez mais ministrar mais sobre a tua verdade. Abençoa a vida dele. Assim também nós pedimos uma bênção especial por todos os pastores dessa região. Senhor, abençoa aqueles pastores que estão tão distantes, ó Pai, mas que estão fazendo um trabalho tão bonito, ansiosos pela tua volta. E que quando o Senhor voltar, meu Deus, esses pastores possam dizer: aqui, Senhor, estão as ovelhas que o Senhor confiou nas minhas mãos. Abençoa, meu Deus, a vida do pastor Bruno, a vida da Lara, que ela possa ser uma esposa fiel, dedicada, amada pelo seu marido e também pela sua filha, ó Pai, que ela possa ser um instrumento também usado nas tuas mãos e que ela possa ser uma serva fiel. Assim também nós pedimos essa bênção estendida para cada pessoa que está aqui, que nós possamos crescer em graça e sabedoria, com a presença do teu Santo Espírito e com a proteção dos teus santos anjos. Abençoa esse culto, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar então a música Falar com Deus, ainda em pé? Encontro paz.
igreja agora. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Grande é o teu nome, ó Pai, e nós te agradecemos por isso. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, feliz sábado. Vocês podem abrir a Bíblia em João 8, versículo 32. Esse momento é de oração, mas eu queria ler esse texto antes. João capítulo 8, verso 32. Todos acharam? Antes de lermos o texto, eu vou já mencionar o motivo de oração nessa noite. É pelo derramamento do Espírito Santo. Não na igreja, mas no nosso coração, na nossa mente. Que você, por mais que a gente, você é a igreja, mas a oração pelo Espírito Santo na nossa mente. Porque Ele controla os nossos pensamentos, se nós permitirmos Ele entrar, né? Ele controla tudo. Então, muito mais do que derramar para a igreja, derramar para cada um de nós individualmente. Pessoas, gente, seres humanos, você e eu. E aí no verso de João 8,32, diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que eu li esse texto? E conhecereis a verdade vos libertará. Alguém aqui já tentou convencer alguém do que é verdade? Alguém já tentou convencer alguém do que é verdade para você, e você não conseguiu convencer a pessoa não saiu convencida? Já aconteceu isso com você, Valneide? Você tentar convencer a pessoa de uma verdade bíblica, e você ter todos os argumentos mais inteligentes, sábios do mundo, mas a pessoa saiu não convencida. Naturalmente, a gente fica frustrado humanamente falando, né? Mas jamais devíamos estar frustrados, porque a Bíblia diz que se tem alguém que convence alguém da verdade e do juízo, quem é essa pessoa? O Espírito Santo. Então, aliás, não só ele vai convencer os outros da verdade, não sou eu, não é você que vai convencer alguém de uma verdade, mas é o Espírito Santo que vai convencer todos do que é verdade, do que é o juízo, o que é certo e errado. Ou seja, nesse sentido, eu peço o Espírito Santo derramado em nós, para que nós também, possamos discernir cada vez mais, de fato, o que é verdade e o que não é verdade, de acordo com a palavra de Deus, para não sermos confundidos. Então, vamos orar, então, pedindo a Deus sobre esse Espírito Santo, para me ajudar a ver o que de fato é verdade no reino celestial, para que nós não sejamos enganados em nada. Vamos orar então pelo Espírito Santo nesse sentido. Vamos ajoelhar. Senhor Deus, é bem verdade que nós temos conhecimento, nós temos a leitura da Bíblia, temos leitura de outros livros, temos ensinos, às vezes frequentamos universidades, temos conhecimentos de muitas coisas. Obrigado pelo Senhor ter feito cada um de nós com a razão de pensar e entender o que acontece ao nosso redor. Mas obrigado, Senhor, porque existe uma outra verdade, que é o que o Espírito Santo está para fazer na vida de cada um de nós e no planeta inteiro, que é convencer cada um de nós da verdade e do juízo. Nós queremos que o Senhor derrame esse Espírito Santo em nossas mentes, para que não só nós sejamos abençoados pela luz da Tua palavra, da Tua vontade, dos desígnios eternos que o Senhor tem para nossas vidas futuras,
mas que quando essa luz do Espírito Santo entrar em nós, não só nós seremos abençoados, beneficiados com esse derramamento do Espírito Santo, mas nós vamos contagiar outros também. Então nos abençoe nesse sentido, para que nós possamos receber o Espírito Santo, para que nós possamos ser mais luz ainda para outros. Obrigado por essa noite mais uma vez na tua casa. Estamos aqui para te honrar e te glorificar. De fato, purifique nosso pensamento mau, purifique nossas intenções más e nos faça cada dia mais pessoas, filhos arrependidos, de verdade, de fato. Que nós não venhamos a tentar enganar a Deus, porque é impossível enganar a Deus, mas que possamos cada vez mais, com o Espírito Santo no nosso coração, sermos mais verdadeiros, não só para nossos próximos, nossos irmãos queridos, nossos parentes, mas muito mais para nosso Deus, que vê tudo, que lê nosso pensamento, nossas intenções e que conhece cada recôndito da célula do nosso ser. Então, abençoa-nos nessa noite com o derramamento do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos cantar então a música oficial desses 10 dias de oração. Agora todos em pé, por favor. Vamos cantar então a música Primeiro Deus. Antes do nascer do sol eu venho a ti, para um novo dia contigo começar. Sempre estás a me esperar e me ofereces teu poder e amor, e como servo me entrego ao meu Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Tudo de mim em resposta ao tudo de Deus, fiel por prazer e leal pra te agradecer. Meus talentos pra teu louvor, meus tesouros dou por amor. O meu tempo eu te dou, sou um templo pra glória do Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Sou um templo pra glória do Senhor. Meus talentos para o teu louvor, Senhor, meus tesouros dou por amor. Meu melhor eu te dou. Boa noite. Ainda de pé, vamos elevar uma oração ao nosso Deus. Grande e maravilhoso Deus, te agradecemos, ó Pai, por mais um dia especial na nossa vida. Te agradecemos, ó Pai, porque o teu santo dia, mais uma vez, chegou e estamos aqui para te adorar em espírito e em verdade. Ó Pai, nessa hora, irei passar uma mensagem, mas não quero ser eu falando. Eu quero que o teu Santo Espírito fale por mim. Trabalha também na vida das pessoas que aqui estão, para que essa mensagem possa tocar os seus corações. Dar-nos uma noite de paz, é isso que eu te peço por Jesus. Amém. E aí, boa noite, irmãos. Como foi a semana de vocês? Como está sendo? Agora é a hora de desacelerar, de descansar e realmente descansar nos braços do Pai. Durante essa semana, hoje é o 9º dia
que estamos em oração. Na realidade, não era para ser o 9º dia. A gente era para contar os dias desde janeiro para cá e dizer, são esses dias pela qual eu estou me preparando mais e mais para a volta de Jesus. Durante essa semana, vários temas foram abordados aqui, não é? Nós tivemos aqui a hora de agir, que foi o nosso primeiro tema, não é? Depois veio chamados para ser luz. E teve um parágrafo nesse chamado para ser luz, na realidade tudo nos chama a atenção nessa meditação maravilhosa. Mas teve um parágrafo que ele fala sobre o clamor pelas cidades. E ele fala, como povo, necessitamos apressar o trabalho nas cidades. Trabalho esse que tem sido atrasado por falta de obreiros e de meios, bem como de espírito de consagração. Neste tempo, o povo de Deus precisa volver o coração inteiramente a Ele, porquanto o fim de todas as coisas está próximo. Precisa humilhar seu entendimento e atentar para a vontade do Senhor, trabalhando com mais ardente desejo de fazer aquilo que Deus tem mostrado, que deve ter feito, no sentido de advertir a cidade quanto à iminente destruição. Esse trecho está lá em Evangelismo, página 30, não é? Outro texto que me chamou a atenção também ao longo da semana, na vida devocional e comprometimento. Quando, em Testemunhos para a Igreja, o volume 5, diz o seguinte: devemos renunciar à nossa própria justiça e suplicar que nos seja imputada a justiça de Cristo. Precisamos confiar inteiramente em Cristo no que diz respeito à nossa força. O próprio eu tem de morrer. Será se nós temos noção do que nos é falado essa noite quando fala que o nosso próprio eu tem de morrer? Será se isso tem alguma ligação com o tempo do fim, a qual é a meditação de hoje? O que é que vocês acham? Como é que está o meu eu? Como é que está o teu eu? Quem está predominando mais? É o Espírito de Deus na minha vida ou na sua vida, ou o meu eu? Por que que eu gosto de enfatizar essa questão do eu? Porque nós somos miseráveis por demais. A gente, no decorrer da semana, a gente estudou sobre alguns personagens também. Sobre Enoque, sobre Daniel e sobre João Batista. Será que vamos dizer assim, será que esses servos do Senhor também não tinham um eu como nós? Será se esses servos do Senhor não tiveram que fazer escolhas também na vida deles? Mas quais foram as escolhas que eles fizeram? Enoque é forte quando diz assim, Enoque andou com Deus. É forte também quando a gente vê em Daniel o quanto ele abriu mão de muitas coisas para ser fiel a Deus. Vamos aqui, os adolescentes que aqui estão hoje. Porque quando Daniel foi para a Babilônia, eles eram jovens, assim como vocês hoje. Se fosse vocês hoje que estivessem indo para uma Babilônia, para um refúgio, algum lugar, tivessem levado por alguém, quais seriam as escolhas que vocês fariam? E nós adultos, quais seriam as escolhas que faríamos? Seriam os caminhos mais fáceis? De alegrar o rei, de estar realmente fazendo tudo que o rei determinava? Ou de obedecer a Deus? Qual seria a nossa escolha? Outro personagem também que me chamou muita atenção, que ele triscou um pouquinho em José. Quando a gente olha a história de José e na íntegra, e lê assim, e se coloca um pouco como esse servo do Senhor, vocês perceberam quanto José sofreu? Vocês já se imaginaram sendo vendido pelos seus próprios irmãos?
Vocês já se imaginaram sendo jogados, indo para uma terra distante? Porque José era uma criança ainda, praticamente. E quando ele teve lá com Potifar, aquela calúnia, quando a mulher se jogou para ele, ele poderia ter aceitado que era um caminho fácil para ele. Vocês não acham que seria um caminho fácil para ele? E qual foi a escolha de José, meus jovens queridos, dessa noite, que aqui estão? E nós adultos também. Qual foi a escolha que José fez? José escolheu, em meio a todas as adversidades da vida, estar perto de Deus. João Batista. Quem foi João Batista? Quem foi João Batista? O homem que teve o privilégio de preparar o caminho para Jesus. A chegada do Mestre. Um homem que era tão humilde que ele não chamava a atenção para si. Tudo dele era justamente chamar a atenção para quem? Para Jesus. E nós hoje? Para quem? Como estamos chamando a atenção de quem hoje? E aqui, a lição que antecede a minha é justamente com o tema que diz o seguinte: marcas de um discípulo fiel. Se eu perguntasse aqui à igreja hoje, e vocês podem responder, qual seria a principal marca de um discípulo fiel? Alguém tem alguma sugestão? Obedecer. Alguém quer falar uma outra? Fé. Pregar a verdade. E o que isso tem a ver com a igreja no tempo do fim? Eu diria lealdade também. Eu diria perseverança. Eu diria também, vamos dizer, abdicação. Vocês concordam comigo ou alguém discorda? E o que vocês acham? Qual é o principal componente que a igreja precisa ter, inicialmente agora, para o tempo do fim? Logo no início da mensagem, ele fala isso muito claramente. Quando ele diz o seguinte: trabalhe, trabalhe, tendo em vista a eternidade. Lembre-se que todas as faculdades devem estar santificadas. Uma grande obra tem que ser feita, diz lá em Testemunhos para a Igreja. Mas aí, no terceiro parágrafo, já nos meados lá do terceiro parágrafo, diz o seguinte: temos que conjugar esforços contra as dificuldades e obstáculos, ombro a ombro, unido em um só coração. De que é que se fala esse tópico? Unidade. Nós estamos em unidade? O nosso propósito, todos nós que estamos aqui hoje na igreja, o nosso propósito realmente é de unidade? Eu estou vendo o meu irmão com dificuldade, eu realmente estou chegando para meu irmão sem o dedinho apontado para ele? Eu estou amando como Cristo quer que eu realmente ame? Eu estou cuidando do meu próximo como Cristo nos ensinou a cuidar? O Espírito será derramado sobre todos quantos se submeterem às suas sugestões, e pondo à margem todo o esforço humano,
Sua regra inibidora e cautelosos métodos proclamarão a verdade com esforço e poder do Espírito Santo. Tem uma coisa que a gente precisa sempre pensar. Deus quer salvar a todos. Concordam comigo? Mas Ele vai me levar pelos cabelos para o céu? Não vai. A salvação, ela está para todo mundo. Não tem escolha. Mas sabe quem escolhe a salvação? Eu. Eu é quem escolho ser salvo. E quando fala em salvação e quando se fala em Jesus viver em mim, aí o que é que eu preciso ter em mente? Seguir o livro que Deus nos deu como manual, que é justamente a Bíblia. Nós somos povos escolhidos. Quando a verdade chegou a mim e a você, ela não chegou para ficar comigo e nem ficar só com você. Quando a verdade chegou, ela chegou para ser espalhada para outras pessoas. Ela chegou justamente para que, do mesmo jeito que a luz me alcançou, pudesse alcançar também a outras pessoas. E aí uma outra pergunta. O que estou eu fazendo para levar a luz para o meu próximo? O que estou eu fazendo para levar a luz da salvação que eu acredito, do livro que eu leio e tenho como manual de cabeceira, como manual aqui, o livro de cabeceira, o que eu estou fazendo para que outras pessoas realmente queiram ir para o céu, como assim eu digo que quero ir? Isso é testemunho. Nossa vida, ela tem que ser um livro. E que livro tem que ser? O manual que Deus nos deixou, a Bíblia. Aí a gente para assim para pensar, mas do Cicleide é tão difícil seguir a Bíblia. Não é fácil mesmo, não. Assim como não foi fácil para José, assim como não foi fácil para Daniel, assim como não foi fácil para João, assim como não foi fácil para todos esses que nos antecederam. Mas o que é que Tiago nos diz? Se eu quero sabedoria, eu tenho que fazer o quê? Pedir sabedoria a Deus. Se eu não sei como alcançar isso, eu tenho que ter humildade de me ajoelhar e pedir, Senhor, eu quero realmente seguir a Ti, mas eu não sei por onde, me ajuda aqui. E eu tenho certeza que Deus vai atender a toda e qualquer oração. Outro ponto também que eu achei bem interessante, quando diz o seguinte: cada manhã, o que é que eu tenho feito cada manhã? O que é que você tem feito cada manhã? As primeiras horas do seu dia têm sido dedicado ao quê? Ao WhatsApp? Ao Face? Ao Insta? Ao café da manhã, que a gente, quando acorda, mulher, é uma coisa séria, né? Acorda, já sai elétrica para a cozinha para fazer café, para arrumar menino para mandar para a escola, não é? O que é que eu tenho feito todas as minhas manhãs? E o que é que Deus me pede para fazer? Cada manhã, consagrem-se a Deus com seus filhos. E isso é um puxão de orelha para mim e para o Daci, viu, gente? Não façam cálculos para meses ou anos. Sabe por quê que não é para a gente fazer cálculo para meses e anos? Porque eles não nos pertencem. Um curto dia é o que lhe é dado, como se fosse o último dia de vocês na terra. Trabalhem para um mestre durante suas horas. Apresentem a Deus todos os seus planos para serem executados ou rejeitados, conforme a sua providência indique. A gente, às vezes, tem a petulância de querer ser dono da nossa agenda, não é? De querer mandar, achar que a gente manda em alguma coisa. Sabe por quê? A vida de Enoque, de José, de Daniel, de João foi diferente? Porque ele não olhava para sofrimento. Muito pelo contrário.
eles tinham um olhar acima do que o que estava aqui na terra. Essa semana eu fiz um comentário com o Odacir que eu passei um tempo muito temerosa na igreja, sabe? Porque tem uns irmãos que eles falam tanto de perseguição, eles dão tanta ênfase à perseguição, vamos dizer assim, é porque vai passar por isso, é que vai passar por isso. Não é que a gente não fale de perseguição, a gente precisa falar das dificuldades do tempo do fim. Agora, de acordo com o que a gente leu aqui, primeiro, o futuro não nos pertence. Para nós, mal nos pertence o dia de hoje. Se Deus me conhece e sabe que eu não vou suportar o tempo da perseguição, primeiro ponto, eu não vou estar viva. Deus vai me fazer dormir. Por que eu vou me preocupar com perseguição? Outro ponto, se eu estiver viva, é porque Deus sabe, no íntimo do meu coração, que eu vou ser forte o suficiente para passar por aquelas provas. Agora, para isso, o que eu preciso é manter o quê? O olhar no Mestre. O que a gente precisa entender é que eu, por eu mesmo, não faço nada. Eu, por eu mesmo, não sou capaz de nada. Eu, por eu mesmo, sou um trapo de imundície. Não passo disso. Não é? Ou vocês discordam de mim? Outro ponto que ele coloca aqui, no tópico diz assim, é necessário despertar. Aí ele diz assim, Mensagens Escolhidas, volume 1. Quando a igreja despertar para o senso do que precisa ser feito neste mundo, olha que coisa forte. Os membros terão angústia de alma pelos que não conhecem a Deus e que, em sua ignorância espiritual, não podem compreender a verdade para esse tempo. Para mim, isso foi muito forte. Por quê? Porque eu seria hipócrita para dizer para vocês que eu sinto essa angústia em saber que muita gente está se perdendo. E na hora que eu estava lendo isso hoje de manhã, eu tirei a manhã realmente para fazer uma reflexão geral sobre isso. Eu pedi a Deus misericórdia sobre mim. Porque é um sentimento do tempo de fim que a gente precisa sentir. É angústia por verem vidas se perdendo. É angústia por saber que muitas pessoas que a gente está em contato podem se perder pela nossa negligência de não pregar, de não levar à luz. E aí, como é que fica? Aí, se complementa desse jeito. Abnegação, sacrifício, precisam ser entretecidos em toda a nossa experiência. Precisamos orar e velar em oração, para que não haja incoerência em nossa vida. Precisamos não falhar no mostrar aos outros que compreendemos que velar em oração significa viver nossas orações diante de Deus, para que Ele possa nos atender. Às vezes, eu não sei vocês, ultimamente minha vida está tão corrida, que eu acho o dia muito curto, entendeu? Amanhece o dia, quando eu percebo, já é a noite, e eu fico, meu Deus, e ainda tanta coisa para fazer. E o que a gente precisa entender são as armadilhas que Satanás coloca na nossa vida. Esses dias curtos, a qual nos encontramos, é justamente para a gente não perceber o quão próximo está o tempo do fim. Essas coisas que vamos dizer assim, que nos intertem todos os dias, são justamente os meios pelo quais somos levados a ver que nossa vida ainda está inteiramente ligada a essa terra. Que nossa vida está inteiramente ligada aqui. E quando eu vi a vida de Enoque, uma coisa me chamou a atenção.
Porque Enoque, ele vivia constantemente com Deus. Ele buscava a Deus em todos os seus momentos. Ele mostrou a experiência de Enoque, nos mostra a total dependência que ele teve de Deus. Ele não pensou duas vezes. Ele escolheu estar ao lado de Deus. Ele não escolheu estar do lado materialista da vida. E qual foi o fim de Enoque? Qual foi? Estar com Deus. E nós, pequenininho como somos aqui, em meio a tantos exemplos que nós temos, nós ainda insistimos em dedicar os nossos dias, as nossas preciosas horas, a se dedicar a correr atrás do vento. Não é que a gente não precise trabalhar, precisamos trabalhar sim. Mas no nosso trabalho, é impossível se buscar a Deus? Não. Eu posso estar trabalhando e estar orando ali, Senhor, me dá sabedoria para tomar essa decisão. Senhor, me dá sabedoria aqui, para quem está aqui ao meu lado, veja realmente o teu testemunho. Isso também é trabalhar para Deus. Senhor, me ajuda a ter mais disponibilidade de falar de Ti. E começar a falar. Chegar ali, você não para falar, às vezes até da vida alheia com outra pessoa? Não para. E por que não deixar agora? Por que não deixarmos agora essa prática de lado para começar a falar de quem realmente importa, que é Jesus? Mateus 24, ele fala de um tema interessante. No versículo 36. Se a gente quisesse uma questão mais resumida, poderíamos ir em Marcos 3:32. Mas eu gosto de Mateus, porque ele também traz um exemplo do passado. E esse exemplo do passado, é importante que a gente também reflita sobre ele. Quando ele diz o seguinte: nós sabemos quando Cristo irá voltar? Alguém sabe quando Cristo irá voltar? Mateus nos responde assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Mateus 24:36, viu? Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Aí o 42 diz o seguinte: portanto, vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. A gente pode dizer assim: mas Jesus ainda vai demorar muito a voltar. Tá bom, vamos crer nessa possibilidade. Mas se eu morrer hoje, como é que fica a minha vida? Selou. A morte me sela. Agora só quando Jesus voltar, ou para a primeira ou para a segunda ressurreição. Quais são as escolhas que vamos fazer? É viver eternamente ou morrer eternamente? E temos que parar, e temos que acordar e sair do período laodiceliano de achar que a vida morna em viver em conformidades com as coisas, porque ainda tem amanhã, porque ainda tem amanhã e porque tem amanhã, e a gente vai, e vai, e vai, e não se prepara em nada. Quantas pessoas vocês já ouviram falar que teve um infarto e morreu de repente? Quantas pessoas iam viajar, sofreu um acidente e morreu de repente?
Todos nós, seres humanos, que aqui vivemos nessa terra, estamos à mercê dessas coisas. Então, não deixe para amanhã para escolher a salvação. Escolha hoje. Escolha se preparar hoje. Escolha viver uma vida em conformidade com Jesus hoje, para que não seja pego de surpresa. E para terminar, eu só quero ler aqui o último tópico. Como nunca antes, a grande obra do Evangelho não deverá ser concluída com menor manifestação do poder do que a que marcou seu início. As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã, no início do Evangelho, devem novamente se cumprir na chuva serôdia final. Assim como no passado chamou pescadores para serem seus discípulos, ele convocará entre o povo comum homens e mulheres que realizem sua obra. Em breve, haverá um avivamento que surpreenderá muitos. Os que não percebem a necessidade que deve ser feito serão passados por alto. E os mensageiros celestiais trabalharão com os que são chamados de pessoas comuns, habilitando-os a levar a verdade para muitos lugares. O poder que tão fortemente sacudiu o povo no movimento de 1844 se revelará novamente. A mensagem do terceiro anjo irá avante, não em voz baixa, mas num alto clamor. Aí veja, quando ele fala aqui, ele convocará entre o povo comum, homens e mulheres que realizem sua obra. Aí, quando ele fala do avivamento, ele diz o seguinte: os que não percebem a necessidade que deve ser feito, do que deve ser feito, serão passados por alto. E é isso, nossa amada igreja. É nisso que a gente não pode estar, é ser passado por alto. Nós temos que realmente estar nesse avivamento. Nós temos que realmente estar buscando a Deus constantemente, para que a gente esteja dentro desse avivamento e levando outras pessoas a estar com Jesus. Que nessa noite a nossa decisão seja realmente para o céu. Que nessa noite a nossa decisão seja de entrega do meu eu, para que Deus possa realmente transformá-lo de acordo com a sua vontade. Vamos orar? Grande e maravilhoso Deus, ó Pai, Tu sabes o quanto esse mundo ainda nos chama a atenção. Tu sabes, ó Pai, que como humanos somos pecadores, somos falhos, somos miseráveis, ó Pai. Mas nessa noite nós temos uma decisão especial a tomar, que é nos entregarmos inteiramente a Ti, ó Pai. Toma conta do nosso coração. Transforma, ó Pai. Queremos ir para o céu. E para isso, ó Pai, precisamos que o Teu Santo Espírito habite constantemente na nossa vida. Que Ele possa estar realmente nos mostrando onde temos falhado. E que possamos realmente, a cada dia, buscar mais o Teu avivamento. Ó Pai, o tempo se aproxima. Sabemos que a Tua volta não está distante pelos sinais que aqui se apresentam ao Senhor. Mas, se não estivermos aqui no momento da Tua volta, o sono da morte também pode chegar a nós. E nós não queremos estar despreparados nesse momento. Por isso, ó Pai, limpa o nosso coração, transforma a nossa vida e nos faz cada vez mais servos Teus. Trabalha em nós, dá-nos uma noite de paz. Abençoa aqui, ó Pai, toda e qualquer família aqui representada, ó Pai. Aqui Tu sabes os problemas que cada um está enfrentando. Tu sabes também as felicidades por qual cada um passa. E abençoa cada um. Como foi dito aqui, a nós pertence apenas o dia de hoje. Tu sabes que mesmo assim, às vezes, fazemos planos. Mas esses planos, ó Pai, nós queremos que estejam em conformidade com a Tua vontade. Dar-nos uma noite de paz. Leva-nos em paz para os nossos lares. É isso que te pedimos, por Jesus. Amém.
É com alegria que a gente agradece a Dulcicleide por tão carinhosamente, tão atentamente ter atendido ao convite de hoje estar partilhando a palavra do Senhor com toda a membresia hoje aqui presente. Que Deus seja louvado pela sua vida, continue sendo louvado. Muito obrigada. E que Deus abençoe também não só você, mas a sua família, né? Ao irmão Daci, que é diácono aqui na nossa igreja, Ana Ruth, Ana Raquel, né? Ana Rebeca. Veio Ana Raquel, minha xará primeiro. Então, assim, ela estará à porta, cumprimentando os irmãos, se despedindo, desejando feliz sábado. Vamos nos confraternizar um pouco lá fora. Mas, antes que saiamos daqui, eu preciso dar alguns recadinhos importantes. Um primeiro recado é que amanhã nós teremos, pode ficar à vontade, nós teremos às 10 horas, né? Só relembrando, das 10 horas no caso de jejum. E a proposta do jejum amanhã é que de fato seja um jejum completo. Que a gente busque ter aquele momento de só reposição de líquido mesmo, de água. Agora, é claro que existem aqueles que não têm essa disponibilidade ou esse preparo físico, ou a saúde no momento não possibilita isso, ou não se planejou mesmo, mas quer participar das 10 horas, então traga a sua fruta e quer fazer o jejum frugal, né? Traga a sua fruta, traga as coisinhas que você gosta, ou então traga a sua comidinha, né? E aqui você vai ter um momento e vamos separar uma sala específica para que você possa se alimentar e voltar para aqui, tá bom? Então, assim, amanhã a igreja não vai preparar, assim, a gente da direção não vai preparar nenhum alimento, nenhuma fruta, como isso já foi uma prática em outros momentos de jejum aqui na igreja. Então, a gente não vai preparar esses alimentos. Então, cada um vai ficar responsável por trazer o seu, achando necessário. Se não, vamos fazer aquele jejum raiz, como eu gosto de brincar com o Júlio César. Vamos fazer um jejum raiz, né, Júlio César? E no final das nossas 10 horas, encerrando também os 10 dias de oração, vamos ter aqui uma linda cerimônia de Santa Ceia, né? Fechando assim com chave de ouro esse momento de consagração que estamos vivenciando, de reconciliação com o Senhor. A gente fez uma proposta para que quem tivesse alguma roupa ou algum lençol que possa transformar, ou alguma bata que possa fazer, ou pelo menos algum véu, um echarpe que possa colocar para a gente ficar como nos tempos bíblicos, todo mundo aqui na igreja, né? Seria uma Santa Ceia temática. Na medida do possível, você faz esse movimento. Se não, a liderança aqui vai estar, tá bom? Não tem problema, isso não vai ser um impedimento. Você já vai vir vestido de manhã assim? Não. Você vai trazer numa sacolinha, tá? A roupa. Aí, quando a gente sair para o momento do lava-pés, para a cerimônia de lava-pés, terminando a cerimônia de lava-pés, aí a gente se veste, como nos tempos bíblicos, e entra aqui na igreja para participar dessa cerimônia, desse momento tão especial, dos emblemas, né? Desse símbolo tão bonito que é a Santa Ceia. O motivo de oração de amanhã, alguém já teve a curiosidade de olhar? É pelo reavivamento pessoal, né? Começamos os 10 dias de oração com esse motivo, pelo nosso reavivamento pessoal, e vamos encerrar esses 10 dias de oração pedindo ao Senhor novamente, porque se a gente quer ver essa igreja reavivada, animada, movida, unida, pregando, anunciando, se preparando para o tempo do fim, isso é preciso, vai ser possível vivenciar em coletivo, mas está totalmente conectado com a vivência pessoal. Então vamos clamar mais ao Senhor por esse reavivamento pessoal.
O desafio de amanhã é você abordar alguém amanhã, em algum momento, em algum lugar, abordar alguém e orar junto com ela, tá? Ore junto com alguém, pergunte, posso orar por você? De preferência, alguém desconhecido, né? Aborde alguém amanhã e pergunte se pode orar por ela. É o desafio de amanhã. Alguém fez o desafio de hoje, que foi deixar um livro? Você fez, Valéria? Depois eu quero ouvir esse testemunho. E o jejum amanhã é a proposta de um jejum frugal, justamente já que são as 10 horas de jejum. Quem não puder jejuar completamente, que jejue pelo menos se alimentando de frutas, de alimentos mais natural possível, tá bom? Pois que o Senhor nos leve em paz, sob sua proteção e nos traga amanhã cedo, 8 horas, que é para chegando aqui 15 para as 8, para participar já do prelúdio, já entrar nesse movimento, nesse clima de oração. E aí 8 horas a gente já começa o nosso momento de oração, de adoração e de reflexão na palavra do Senhor, tá? Deus nos abençoe. Antes do nascer do sol eu venho a ti, para um novo dia contigo começar. Sempre estás a me esperar e me ofereces teu poder e amor, e como servo me entrego ao meu Senhor.